Ei, tu tá procurando um curso de programação que aprender Java comigo só usando exemplos de Naruto desde o absoluto zero até avançado com Spring AI? O link tá aqui embaixo, entra no batismo de Java. Rapaziada, tem um cara aqui, esse cara aqui eu não tenho dúvidas que é um grande programador e diz aqui como fui trabalhar em um banco. O cara tá cheio de livro que eu nunca li. É um livro de C++ gigantesco que eu não faço ideia do que tá escrito aqui, mas ele deve ser muito inteligente para ler isso. Esse cara aqui programa desde 1952 e ele vai falar como é que ele foi trabalhar num banco. E outro, eu vou fazer esse vídeo de bate-papo. Eu quero apresentar algumas coisas como elas são, sem a idealização, a romantização. E nesse vídeo eu vou falar sobre entrevista, galera. Eu atuei bastante tempo como entrevistador e já fiz bastante entrevista. Então eu quero até falar, poxa, como eu entrei no Itaú, que foi algo que me pegou de surpresa na vida, que eu entrei no Itaú. E quero dar as famosas dicas aí você avalia se aplica pra você, se não se aplica. Isso fica a seu critério. Então, sem mais delongas, eu quero começar explicando o porquê que eu entrei no Itaú, como que eu cheguei no Itaú. Boa. Eu até 2021 atuava mais como coordenador, eu já tinha trilhado bastante coisa. Eu sou um cara de C++, eu sou um cara de baixo nível. Mano, dá pra ver que ele é um cara de baixíssimo nível. Tá na cara que ele, sabe pra caralho de hardware, é viciado em Arduino. Esse cara aqui, o que esse cara sabe programar, meu irmão, não tá escrito. Programei sistemas operacionais, fazia microcontrolador, o pessoal que já viu meu laboratório, eu atuava só com isso aí. Então eu cheguei no nível que você coordena e você não tem muito pra onde ir. Então eu comecei a estudar outras linguagens. Comecei a estudar Java, .NET, aí comecei a pegar outros projetos, tive um time que fazia isso. Só que eu não tava tão feliz, galera. Eu não via tanta coisa legal assim, era muita reunião, eu ficava chateado. Então eu entrei no LinkedIn e comecei a postar coisa. Falei, não, isso aqui vai ter que funcionar. Já tinha recebido bastante proposta lá, eu falei, alguém vai me ver, né? E aí eu queria desenvolver. Eu queria realmente, eu gosto de desenvolver. Mas se eu não estiver fazendo código, eu tô fazendo alguma coisa, alguma placa eletrônica, alguma coisa. Eu gosto de trabalhar assim, né? E aí o Itaú me encontrou, cara. Eu não fui, em momento algum eu me inscrevi, eu nem imaginava que eu iria trabalhar no Itaú, que eu queria trabalhar lá. Eu olhei e falei, poxa, a moça aqui mandou uma mensagem pra mim, venha trabalhar no Itaú e tal. Passei o contato, obviamente, na hora, passei o contato, currículo, tudo. E aí fiz a entrevista. Foi uma entrevista que eu olhei e falei, poxa, essa daqui se eu passar muda as coisas, né? Porque, sendo bem franco, bem honesto, o Itaú é uma empresa desejada por bastante gente. Se você não quer estar lá, uma vez você já quis estar. Rapaziada, qual é a chance desse cara aqui ser um... Eu não sei, rapaziada, vamos julgar ele aqui, o aspecto político que ele se encontra no momento. Eu tô muito entre um anarcocapitalista ou um trotskista, ou um comuna safado. Ele ou é anarcocapitalista ou um comuna safado. Eu não sei em que aspecto político ele se encontra, mas ele me dá um quê de Nando Moura com também pirula, e é muito complicado colocar ele num aspecto político. Deem suas sugestões aí. E eu falei, poxa, vai ser legal e tal. E aí eu tive a minha entrevista técnica, foi uns colegas que hoje progressista liberal lá, e basicamente desafios técnicos ao vivo ali na hora, e fala um pouco aí sobre sua experiência, sobre você, e passei. Hoje eu trabalho com os caras, e assim, a minha visão de Itaú, tá? Pra você que já tá assistindo aí, que você já é mais experiente, você já não tem mais o vislumbre, né? Então, eu quero deixar essas coisas mais romantizadas, tipo, sei lá, escorregador, precisa de bolinha, essas coisas de lado. Eu não me importo com isso, acho que você também não se importa. E do ponto de vista do Fernando, engenheiro de software, falando, lá você tem muita autonomia para tomar as decisões e expor as suas soluções, você tem muito lugar de voz lá, você consegue falar, né? Independente da tua posição, Eu acho muito difícil ele ser punk, ele parece uma pessoa castrada. Não no mau sentido, mas ele parece uma pessoa castrada. E o que é uma pessoa castrada? É uma pessoa que ele tá levando muito em consideração, olha, eu posso falar só isso aqui do Itaú, não posso escaralhar. Se ele fosse punk, ele não seria isso, não. Eu acho que ele seria muito mais escrachado se ele fosse punk. Ele tá falando de uma maneira muito cometida em relação ao Itaú. Você consegue opinar sobre o produto, você consegue trabalhar na melhoria dos processos. E isso, na real, é uma coisa muito boa. É uma política deles que eu gosto bastante. Então, o time que eu trabalho, aí é a melhor parte que eu considero lá, porque eu caio no time de uns caras, assim, eu só deve ser. Lá tem uns caras que é excepcionalmente bom, é muito especialista. Tem muito cara que programa há anos e anos e já fez coisa muito legal lá em outros lugares. Então é um lugar que eu, da idade que eu tenho, eu aprendo diariamente com os caras. Então eu super recomendo o lugar. E apesar de hoje a concorrência ser muito desleal por vagas, porque é muitos candidatos e para poucas vagas, se você conseguir um lugar lá, vá, porque
Porque se você estiver aprendendo ou se você estiver no meio do caminho, você... Cara, ele parece um cara que fala com muito tesão sobre programar. Eu acho isso aqui fodástico, mano. Olha só como é que ele fala, cara. E isso aqui eu acho bem legal mesmo. Olha só como é que ele fala. Não, se você tiver oportunidade, vá, porque se você estiver aprendendo... Olha a paixão que ele coloca aqui, mano. Eu acho isso daqui muito legal, velho. Muitos candidatos para poucas vagas. Se você conseguir um lugar lá... Olha a paixão que ele coloca, velho. Porque se você estiver aprendendo ou se você estiver no meio do caminho, você vai aprender bastante. Acho isso aqui maneiro pra cacete, velho. Eu também quero deixar claro que eu publiquei coisas no LinkedIn, fui encontrado pelo Itaú, fui chamado. E até esse momento, não foi tanto planejado, foi bem sorte, tá, galera? E aí, o que eu quero dizer pra você, Dev Júnior, é que não... Esse aqui parece um cara que, ganhando na loteria hoje, ele vai amanhã trabalhar porque o lance dele não é dinheiro. O lance dele é realmente paixão. E eu acho isso daqui do caralho. Dá pra ver no olho do cara que o cara tem paixão pelo que ele faz, sangue no olho pelo que ele faz. E também não tem nenhum problema você não ter paixão pelo que você faz. Eu não tenho paixão absolutamente nenhuma pelo que eu faço. Eu sempre falei que programação é uma profissão. Assim como um porteiro tem sua profissão, assim como o motorista de ônibus tem sua profissão e sua importância para o mundo, um médico tem sua profissão e importância para o mundo, você não necessariamente precisa ser apaixonado pelo que você faz. Ser apaixonado pelo que você faz vai amortizar ali o seu ódio por muito tempo. Muitas vezes a sua paixão é tão grande que fica durante todo o seu período trabalhando. Muitas vezes vai demorar 1 ano até você odiar o que você faz. Mas, pelo jeito aqui, o cara já tá há 20 anos apaixonado. E não tem problema nenhum se você falar, só tô aqui pelo dinheiro. Meu pai sempre foi pedreiro. Ele falava, eu trabalhava num lugar de merda, numa obra de merda, com um carregado que me humilhava todo dia. Aí eu falava, mano, beleza, não sei o que, não dá pra arrumar outra obra? Ele falava, dava, mas aquela obra era a única que tinha um plano de saúde pra pagar pra sua irmã. Eu falei assim, caralho, velho, que merda. Então, às vezes, o motivo pelo que você tá lá pode ser só dinheiro mesmo, pode ser um bom plano de saúde ou pode ser paixão. Não tem problema nenhum você odiar o que você faz, entendeu? E é o que eu sempre falo, você tem que respeitar os seus contratos. Você tá sendo contratado para trabalhar de segunda a sexta, de 7 da manhã às 4 da tarde, de 8 da manhã às 5 da noite, às 5 da tarde, trabalhe e vá, não falte, não dê call sick, não dê atestado, não dê nada. Honre seus contratos. Mas você não obrigatoriamente precisa amar o que você faz. Não tem problema nenhum com isso. Enfim, gente, eu não tô falando de lado, Garnel. Gente que vende método pra você fazer as coisas e tenha certeza que você vai entrar na Mas vaga. esse cara é apaixonado por isso. Eu tenho certeza que não tem muita noção do que é preciso pra validar um método. Você quer saber do que é preciso? Pega um estudante aí, um mestrando, um doutorando e fala pra ele, meu amigo, o que precisa pra validar um método? Então você já vai começar a enxergar esses caras com outros olhos. Outra coisa, até a minha entrevista foi sorte. Na entrevista eu posso assumir que eu tive participação. Agora, ser encontrado num mar onde existem vários devs, não é tanto habilidade minha. Então, eu vender que venha comigo e eu vou te ensinar o caminho, eu estaria sendo desonesto. Isso daqui é genial, cara. Na moral, palmas pra esse cara aqui, o que ele tá fazendo. É genial. E é outra coisa que eu sempre bato aqui, cara. Essa galera que fica vendendo mentoria de sucesso. Ah, não, faça minha mentoria para trabalhar na gringa. Essa porra não existe, cara, porque não existe um método no que ele fez. Qual foi o método que ele fez? Ah, eu apliquei para aquela vaga e fui chamado. Beleza, como é que isso é replicável? Você fez alguma coisa diferente? Não, não fez nada diferente. Foi sorte. E, obviamente, é muito complicado você tirar a tua vaidade e falar assim, cara, eu só tô onde eu tô por sorte. Eu só tô onde eu tô por sorte, porque eu cruzei aquele cara ali, porque aquele cara esbarrou em mim, porque eu estudei com aquele cara que tava naquela empresa, ele me indicou, porque eu namorei uma garota que tinha um irmão que trabalhava na empresa, ele me indicou porque eu sou cunhado dele. É muito difícil você tirar o teu ego e falar, foi sorte. É foda. Então, aplique as coisas que você for aprendendo, publique no LinkedIn. Se você vê uma vaga que é bem legal, corra atrás, procure quem que é o recrutador, vai lá no cara, conversa com ele. Ah, mas eu aplico pela Gup e nunca me chamam. Cara, escolhe alguém que trabalha lá, chega no cara e fala, mano, eu sei que no seu setor tem uma vaga aí. Faça esse social, galera. E não é porque eu passei no processo que eu entrei, que agora eu sou automaticamente o conhecedor dos processos seletivos e eu vou te ajudar a passar. Não, eu não sei. É exatamente isso, mano. Caralho, é exatamente isso que acontece, mano. Eu acabei de passar no Nubank, logo, tome aí minha mentoria de R$5.000 de como você pode entrar em várias fintechs também. Tome aqui o meu método comprovado. Mas comprovado como? Ah, comigo mesmo. Eu apliquei,
Eu passei, não foi sorte, foi meu método, 5 mil reais. Porra, na moral, que vídeo eu quero que vocês me vejam velho. mais, galera. Como alguém que vem dar uns conselhos, e aí o que for bom você absorve, o que não for bom você descarta. Eu não quero ficar construindo figura de autoridade e nem ficar massageando o ego. Então, sempre que eu falar alguma coisa, avaliem que pode não se aplicar à realidade de vocês. O mundo tá cheio de gente com muita certeza. Às vezes, gente que acha com muita certeza. E aí, um detalhe que um colega falou pra mim depois da entrevista, depois que eu já fui contratado, é que eu falei uma coisa na entrevista que ninguém falou. Eu simplesmente me deram um problema lá. Eu, sem pestanejar, eu falei, cara, não sei. Talvez o caminho seja esse. Indiquei algum caminho, mas falei, isso eu não sei. E isso, galera, isso é um diferencial porque, dependendo da aplicação que você vai tocar, é melhor você falar que não sabe, né? E se você é júnior, às vezes o recrutador quer que você assuma que você não sabe. Você assumir que não sabe é uma coisa boa, porque você assume que não sabe e se dispõe a aprender. Outro ponto bacana também sobre entrevista é que você tem que fazer entrevista direto. Nem que nem seja da tua área. Vai, se candidata, vai lá, faz. E isso aqui eu acho maneiro também. O outro que eu sempre falo é que o melhor momento para você procurar um emprego é quando você está empregado. E muitas vezes procurar um emprego não significa que você quer sair do teu trabalho atual. Procurar um emprego enquanto você trabalha só significa que você está testando o mar, entendeu? Você está testando o mar, você está testando a água para ver como é que ela tá, se tá quentinha, se o mar tá revolto, se você ainda é um candidato desejado, se o seu currículo ainda tá atualizado, porque pode ser tarde demais quando você às vezes fica 5 anos sem procurar emprego nenhum, sem aplicar para vaga nenhuma, sem ter feito entrevista nenhuma, e 5 anos depois você ser demitido e precisar voltar para o mercado e descobrir que teu currículo tá desatualizado, descobrir que entrevista agora não se faz mais assim, então você tá desatualizado. Então, cara, marca ali de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, vai aplicando para várias vagas e vai sendo chamado. E se eu passar? Se passar, foda-se, não vai. Se tu achar que deve ir, vai, mas não vai. Só vai para testar o seu mercado. Só para testar se você seria chamado e principalmente se você passaria em outra empresa. A gente só costuma aprender as coisas, só costuma tratar com naturalidade quando a gente é exposto à situação. Então, o aprendizado, o que é aprendizado? Tem um livro do Charles Catania que fala sobre aprendizado, que é basicamente a mudança do comportamento, é uma mudança de comportamento. Então, você aprendeu. Então, se você se expõe bastante a entrevistas, você vai acabar aprendendo a dinâmica das entrevistas, né? Então, não espere, eu vou filtrar essa oportunidade aqui, Se você tá começando, cara, vai fazer entrevista, faz todo dia. Porra, se possível, faz 2, 3 por dia. Uma hora vai ficar tão comum pra você que você vai entrar tranquilo pra fazer entrevista. Exato. E tem as coisas também que são suas, né? Do indivíduo. Tem coisa, galera, que vai ser o aprendizado e tem coisa que, poxa, talvez você precisa de alguma ajuda. E quando eu falo ajuda, é algo que te distrai. Então pega seu coleguinha, fala, e aí, mano, você estuda, você faz faculdade? Junta seu colega de classe, junta uma galera e fala, vamos simular a entrevista aqui. Pega a matéria do professor, fala, vamos simular a entrevista com o professor aí. Pede pro professor fazer isso com vocês, fala, professor, entrevista a gente aqui, vê se a gente tá afiado. Então tem maneiras, né? Tem recursos pra vocês fazerem. E no mais, se você tiver um negócio muito tímido mesmo, vale ir num psicólogo, sabe? Psicólogo não é um monstro de 7 cabeças, ele é um profissional que ele estudou pra te ajudar. Então você chega lá e fala, poxa, eu tenho aversão de falar em público. Pega um bom analista do comportamento. Cara, mas assim, ele parece que não tem problema nenhum de falar, cara. O cara parece que ele é um cara, na minha visão aqui, vendo esse vídeo, ele parece um cara super confiante, super lúcido, falando ali coisas muito óbvias, porém extremamente necessárias e de uma maneira muito, muito acessível pra qualquer um. Eu tô achando todo o conteúdo que esse cara tá construindo ali no canal dele, excelente, cara, excelente. Fala, poxa, você tem aversão, então vamos começar a trabalhar assim, assim, assado, e logo você tá falando. Eu, por exemplo, hoje falo razoavelmente. Eu não gosto muito, mas eu consigo me expor. Eu consigo... Tá banido impor minhas ideias, né? Dar minha opinião. E essa habilidade de posicionamento é uma coisa que vai te levar longe, que você consegue se posicionar. No passado eu fiz 4 anos de teatro, então nessa de você construir personagens, nessa troca eu estou construindo um personagem, quando você volta você descobre exatamente quem você é, e essa de saber quem exatamente você é te dá uma autoconfiança, porque você se conhece. E por fim, galera, eu queria falar sobre o mundo, né, lá fora. Hoje qualquer o cara passa numa vaga e fala, não, porque eu faço mentoria pra você entrar na mesma vaga. Então, você vê muita gente disso. E aí, conselho meu, eu acabo comprando briga. Cara, eu já vi mentoria de 10 mil reais pra trabalhar na gringa. Tinha um cara que trabalha fora do Brasil há 5 anos. Aí o cara mostra ele fazendo uma daily. Aí o cara, em inglês, né? Aí depois ele mostra assim, não, eu trabalho não sei o quê, vem fazer a mentoria. Mano, o que você pode ensinar? Que é um método replicável. Não existe um método replicável. Foi sorte, cara. Mas também se você tirar esse ponto dele, esse ponto do, não, eu só sei ensinar isso, ele vai ensinar o quê?
Nada. Então, cara, você tem que fazer uma curadoria muito grande das pessoas que você escuta, mano. Porque é o que ele tá falando aqui, muitas vezes o cara vai passar por sorte na segunda-feira e na sexta ele já tá botando no LinkedIn que ele tá abrindo a mentoria pra te ensinar a passar na mesma vaga que ele passou pela cagada na segunda, entendeu? Porque não é que eu falo verdade, é que eu dou opinião e quando você dá opinião é assim mesmo. Mas eu acredito que pouco importa porque a minha entrega técnica eu acho que ela sobressai a minha opinião. Então, Cara, porque é uma tática desses caras também. Entendeu? Eles não querem escutar. Por que a gente fica assim, brincando com uma porrada de gente? Por exemplo, a gente tava zoando ali o Kelvin Cleto, o Dr. Cleto, o Reitor. E aí o cara vem aqui, o cara doa aqui pra live, fica brincando aqui com a gente pede um vídeo pra ele, ele faz. O Yudi também, ele entra na brincadeira. O próprio Mano Deivinho, usou pra cacete o Mano Deivinho, ele entra na brincadeira. Outras pessoas também aqui já vão se tornando figurinha carimbada, eles entram também. Porque por mais que a gente possa discordar de alguma coisa que o Dr. Cleto fala, por mais que a gente possa discordar de alguma coisa que o Yudi fala, algumas pessoas podem discordar de alguma coisa que eu falo, a gente nunca vai ter a dúvida que, olha só, esse cara pode estar falando tudo, menos o que ele tá falando não é um golpe, tá ligado? Porque literalmente o que essas pessoas estão fazendo é um golpe, pô. Agora, essas pessoas que trabalham com certos tipos de mentoria, é nitidamente um golpe. Então ela se abstém de todo mundo que vai criticar ela. Ela vê alguém criticando ela, não é uma oportunidade pra ela aparecer. Não, é uma oportunidade pra descobrir que ela tá dando golpe. Então logo ela vai censurar, vai banir. Eu entrego coisas legais tecnicamente, até pro open source, pras coisas. Então o Fernando que tá falando aqui com vocês é uma pequena parte aí que não vale tanto a minha opinião assim. Mas galera, não confie nessa galera que faz às vezes é igual eu, na sorte consegue a entrevista, aí uma vez a entrevista fui bem, passei, aí sai vendendo o método, é porque eu sou mentor. Não é, cara, não é, irmão. Exato. É muito papo, pouco código. Então... É muito papo, pouco código. Exatamente. Eu sempre falo a mesma coisa, cara. Eu sempre falo a mesma coisa. Por exemplo, vocês podem amar, assim como eu amo e tenho um respeito enorme, por exemplo, pelo professor Gustavo Guanabara. Mas a gente tem que sentar e conversar que o Gustavo Guanabara seria um péssimo mentor. Por quê? Porque ele não tem como te mentorar em algo que ele não percorreu, ele não tem um método para aquilo. A não ser que seja uma mentoria para ser um professor de programação, ou um professor de maneira geral. Agora, o professor Gustavo Guanabara vai abrir uma mentoria de trabalhar na gringa. Porra, o professor Gustavo Guanabara vai abrir uma mentoria para você trabalhar em Big Tech e cobrar 10 mil reais. Obviamente, você tem que saber diferenciar as habilidades dele e o que ele conseguiu com as habilidades dele. Foi por sorte ou teve um método naquilo? E é diferente, por exemplo, de uma mentoria de carreira de uma recrutadora, porra. Porque o filho da puta de recrutamento, ele trabalha todo dia com isso, recrutando gente. Agora, o programador vai dar uma mentoria de como você pode ser recrutado para trabalhar fora do Brasil? Que isso, é muito complicado. Se quem quiser ler, depois veja o esclarecimento de Immanuel Kant. Fala sobre a minoridade intelectual, que é basicamente um estado em que as pessoas se encontram. É tipo a gente pedindo dica pro professor da faculdade para arranjar emprego de dev. É exatamente isso. O seu professor da faculdade, ele pode ser um excelente professor, mas a dica que você vai pedir para ele, para aquele contexto, não cabe. Quem seria um bom mentor para uma carreira internacional? Cara, um recrutador brasileiro que trabalha fora do Brasil, recrutando pessoas. Esse seria um excelente mentor para uma carreira internacional. Qualquer pessoa fora dessas qualificações é questionável se ela tem um método para isso, pô. Desconfie de qualquer programador que vai vender um produto que não é de programação, porra. Eu vou comprar um curso do Neymar e não é um curso de jogar bola, é um curso de fazer churrasco? Porra, não faz sentido. E que elas não têm o pleno exercício da razão para tomar decisões. Então elas acabam sendo influenciadas por outras pessoas. Dá uma lida nisso, dá uma refletida. E aqui eu não tô aqui eu sou o motivador, eu tô aqui para falar, você consegue sozinho, cara. E se você estudar as coisas, os fundamentos de computação, estudar a linguagem que você gosta, e através de habilidades sociais ali, conversando com as pessoas, você arruma uma vaga, cara. Não cai na ideia de que você é incompleto, de que você precisa de... Você não precisa, cara. E eu tô aqui não é pra motivar, não. Eu tô fazendo uma espécie de... Eu tô encorajando você a caminhar, a enfrentar os desafios e aprender com eles. Então não tenha medo de fazer entrevista, vai de cara mesmo, você vai tomar não, mas todo mundo toma não. Vai, acredite. Se eu não aprendi agora, eu preciso anotar e preciso aprender. Que vídeo excelente, cara. Mas o recrutador não deu feedback. Cara, vai pra próxima vaga. No chat pra Aliás, ele, esse mano. papo de feedback é a maior lorota que tem. Palminhas no chat, estão entrevistando coração no 50 chat. pessoas por dia. É assim, irmão. Então você tem que arrumar 50 entrevistas por dia também. Dê uma lida em frente,
Kant é bem legal. Caralho, que puta maluco, O esclarecimento, maneiro, se não me velho. engano, é o nome da obra. Então você vai entender legal. Não dê seu dinheiro para mentor. Aliás, não dê seu dinheiro para nenhum profissional que não seja um profissional da saúde, se você quiser melhorar suas habilidades sociais. E até a próxima, pessoal. Um abraço. Mandou bem, cara, mandou bem demais, velho. Ó, um canal pequeno, cara, moleque bom demais, velho. Cara, esse corte foi legal pra cacete, mas você quer um vídeo mais legal ainda? Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui pra você. E não se esquece também não de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui pra fortalecer. Então a gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui.